Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. A igreja pode se assentar. Amados, nós temos o entendimento, através da palavra do Senhor, de que Jesus, ele é comparado a uma rocha, a uma pedra. E mediante esse entendimento, eu fiquei a me perguntar, e eu já deixo essa pergunta para você através do Espírito Santo: a que tipo de pedra nós podemos nos assemelhar? A que tipo de pedra nós podemos sermos comparados para esse mundo? E nós vemos a importância que a Bíblia nos traz desde o Antigo Testamento no que diz respeito ao alicerce que a igreja tem. Ou seja, se a igreja compreende de que Jesus é o alicerce da igreja, nós compreendemos de que nenhum mal sucederá contra ela. E se nós fazemos parte desta igreja, fazemos parte deste corpo, nós entendemos também que nenhum mal sucederá sobre nossas vidas. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele é o alicerce, ele é a rocha inabalável, ou seja, não tem como ser destruído, porque é o próprio Senhor Jesus. E dentro desse contexto, eu já quero deixar aqui alguns versículos no que diz respeito a isso. Efésios capítulo 2, versículo 20. Hoje, de repente, vocês podem estar vendo a minha filha Natália lá na mídia. Pode até pensar que ela é a Juna, porque ela ficou está totalmente fininha, fitness. Diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então aqui nós vamos ver muitas vezes a palavra sendo direcionada como pedra angular, como pedra de esquina. E o que nós podemos entender o que é essa pedra angular e pedra de esquina? Se nós compreendermos que hoje nós temos a praticidade de fazer uma obra estruturando com seus alicerces, através de uma construção, através de uma engenharia, nós compreendemos que no passado não era feito dessa forma, mas eram pedras que se colocava de forma que as paredes das quinas pegavam sobre essa pedra, e essa pedra ela suportava uma estrutura boa. No entanto que hoje nós temos obras aí milenar que estão ainda suportando guerras por causa dessa questão dessa estrutura. Então olha a comparação que é feito na palavra do Senhor, no que é Jesus para mim, para a tua vida, no que é a igreja mediante o alicerce que é Jesus. Em Isaías, no capítulo 28, versículo 16, por favor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião, uma das palavras dado a Jerusalém, uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Então nós vemos aqui que lá no passado, o profeta Isaías, o profeta messiânico, já falando a respeito daquilo que seria para o futuro, ou seja, Jesus vindo e sendo a base da igreja, sendo o alicerce da igreja. Vamos também ler aqui em Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, aos construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então aqui nós estamos vendo agora no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, falando que essa pedra ela foi rejeitada por quem? Por aqueles que se sentiam autoritários, se sentiam conhecedores, com seus autoconhecimentos, rejeitaram a Jesus. Algo de que não podemos nós fazermos de forma alguma, e muito pelo contrário, nós ficarmos firmes nessa rocha que é chamado Jesus. Eu quero falar aqui alguns pontos, quero destacar alguns pontos. A Bíblia fala uma sequência de passagens no que diz respeito à pedra. Ela fala sobre a pedra que destruiu a estátua no sonho de Nabucodonosor.
Fala as pedras que atacaram a mulher adúltera, ou iriam atacar a mulher adúltera, as pedras que atingiram Estevão, as pedras que Davi contra Golias o escolheu, as pedras que representaram as 12 tribos, a pedra como travesseiro de Jacó, a pedra como a rocha que é Jesus, as pedras dos 10 mandamentos, a pedra removida do túmulo, a pedra no coração, a pedra como travesseiro, a pedra como representada como a rocha, nos 2 fundamentos, a pedra rejeitada. E se nós formos falar, amados, a Bíblia tem muitas situações no que diz respeito à pedra. Mas a pedra mais preciosa, a pedra inabalável, a pedra que se mantém a sua estrutura, a pedra que não tem como ser destruída, é chamado Jesus. Jesus. Eu quero destacar essa manhã 3 passagens que falam justamente a respeito de pedra. E a primeira delas é sobre a mulher adúltera, ou, entre aspas, a mulher que foi pego em flagrante. Nós vemos que Jesus ele foi ao Monte das Oliveiras, ele estava no templo, foi ao Monte das Oliveiras e ele retornou. Logo nos versículos de 1 de João, capítulo 8, nos primeiros versículos, fala que Jesus foi ao Monte das Oliveiras, desceu ao templo de madrugada e que o povo já estava ali, já estava esperando por ele. Já estava esperando porque eles já estavam acusando uma mulher em ter sido pego em flagrante em adultério. E o que nós observamos com isso? Jesus, dentro da sua simplicidade, ele não se abalou com aquele tumulto. Olha o que o Espírito Santo irá começar a falar conosco esta manhã. O que eu e você precisamos é estar preparado para qualquer que seja a situação e não ficarmos abalados. Ou seja, se sabemos que estamos alicerçados sobre a rocha que é Jesus, nós devemos manter a nossa estrutura mediante em quem nós estamos estruturados. Então, muitas vezes a notícia chega, nós ficamos abalados e nem sabemos o fim que vai ter aquela situação. Esquecemos que servimos a Deus, esquecemos que estamos sobre uma base chamada Jesus e perdemos a nossa estrutura. O que nós devemos manter é a nossa estrutura. E Jesus foi o grande exemplo disso. Ele mesmo sendo a própria rocha, sendo o próprio alicerce, ele se manteve ali, ele não se abalou com aquela multidão. Aquela multidão, eles queriam realmente, era apedrejar aquela mulher, eles queriam ter aquela sensação de justiça. Então, vamos entender algo. Se nós estamos falando aqui sobre uma estrutura a qual nós estamos, meus amados, pode vir acusação, pode vir perseguição, pode vir apontamento, pode vir o que for. O que vai nos manter de pé e estruturado é a rocha a qual nós estamos. Você pode glorificar a Deus? Ninguém há de nos derrubar. Eu posso ouvir um amém? Não há de derrubar, amados. Eu não estou falando aqui que vão derrubar, não vão derrubar. Vão tentar, mas não vão conseguir. E serão decepcionados. E terão que saber qual é o Deus que eu e você servimos. E ali, o que acontece? Eles já haviam preparado todo o processo para apedrejar aquela mulher. E falou, Senhor, essa mulher foi pego em um flagrante. Mas espera aí, se eles queriam usar a lei, porque é isso que eles queriam usar, a lei de Moisés, eles estavam totalmente equivocados. Vamos lá, se essa mulher foi pega em flagrante, ela não foi pega sozinha. Certo? Ela não foi pega sozinha. Se ela foi pega em flagrante, ela tinha que estar ali com quem? Com quem ela estava com a ação. E por que só levaram a mulher? Amados, a Bíblia fala a respeito, olha o que fala aqui, Deuteronômio capítulo 17, versículos 6 e 7, por favor. Deuteronômio 17, de versículos 6 e 7. Olha o que a Bíblia fala. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. As testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo,
e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Então o que acontece? O que Jesus falou? Aquelas pessoas já estavam com aquelas pedras prontas para apedrejar aquela mulher. Olha o que eu e você precisamos entender. O tema aqui colocado é: a que tipo de pedra nós temos sido assemelhado? Ou seja, as pessoas olham para nós e que tipo de pedra? É aquela pedra que dá a força, dá a palavra de convicção, dá um ensinamento, convicção de vitória? Ou somos aqueles que não vai dar, não tenta, é impossível? Nessa situação aqui, Jesus, ele começou com a sua atitude mansa, escrever na areia. O interessante é que a Bíblia não nos dá respaldo algum no que diz respeito ao que Jesus estava escrevendo na areia. Não fala sobre isso. O que nós precisamos entender é o que a Bíblia revela para nós. A palavra do Senhor, ela é uma palavra revelada. Ela, quando é aberta, ela é revelada a cada um de nós. Então, por isso que é a palavra revelada. Então, eu não tenho que ficar buscando situações aonde não me é claro. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, fala que as coisas que são reveladas para mim, são reveladas para mim e para os meus. Aquelas que não são reveladas, cabem a Deus. Então, o que me entende e o que cabe a saber é a atitude de Jesus para com aqueles hipócritas. Porque vem muitas situações, muitas conjecturas que não condiz, porque a Bíblia não fala a respeito disso. Ele poderia até estar somente rabiscando. E sabe por que eu estou falando isso, amados? Justamente no que a Bíblia me dá respaldo. Porque o evangelista João, o apóstolo João, o que acontece? Ele não colocou o que Jesus tinha escrito. É evidentemente que tinha grande importância se ali ele estava escrevendo, e creio que ele estava escrevendo porque a Bíblia fala que ele estava escrevendo, e se ele não colocou, é porque não tinha sentido toda a história que estava ocorrendo. Porquanto Jesus, ele falou para aquelas pessoas que já estavam preparadas para apedrejar aquela mulher. Ou seja, por questão de falsas testemunhas. E falou assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia fala que do mais velho ao mais moço foram saindo, e as pedras foram sendo lançadas no chão, não contra aquela mulher. Então, é nisso que eu tenho que entender. Muitas vezes eu estou preocupado, eu perco o foco sobre o alicerce que eu estou, e estou preocupado com as acusações que estão fazendo contra mim, as perseguições que estão fazendo contra mim. Ei, igreja do Senhor, entenda algo: se eu e você estamos sobre o alicerce que é chamado Jesus, não importa o que sobrevirão sobre nossas vidas, o que importa é que nós venceremos nele, é nele que nós venceremos, não é em nenhum outro. Esta mulher estava em silêncio, ela não tinha nem como abrir a boca, até mesmo porque não tinha direito de abrir a boca. E sabe que eles continuaram. Mas e aí, Jesus? E aí, a lei diz que ela tem que ser apedrejada porque ela foi pega em flagrante adultério. Já mata aquilo que eu já falei para vocês. Se o homem que foi pego em adultério com ela não estava, não tem, porque ele tinha que estar ali também. Ele tinha que estar ali também. Testemunhas falsas. Coloca, por favor, aí Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, por favor. Olha o que a Bíblia fala a respeito da testemunha falsa. Que 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, 1; língua mentirosa, 2; mãos que derramam sangue inocente, 3; coração que trama projetos iníquos, 4; pés que se apressam para correr para o mal, 5; testemunha falsa que profere mentiras, 6; e o que semeia contenda entre os irmãos. Meus amados, 6 coisas aborrece o Senhor. Quantos se levantam contra mim, contra a tua vida, eles estão aborrecendo a quem? Ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Vai ter com eles. E aqui nós vemos que eles
saíram. E Jesus perguntou àquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui. Vai e não peques mais. Há pedras, amados, que nós vemos que estão preparadas contra nós. E há pedras que nós nem vemos. Mas se eu e você estamos alicerçados na rocha que é Jesus, não temos como estarmos preocupados. Não temos. A outra pedra que eu quero falar está em Atos capítulo 7, a partir do versículo 54 ao 60, que fala sobre a morte de Estevão, a morte de um mártir. Ouvindo eles isto, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Que coisa linda, amados. Coisa linda para nós que estamos aqui lendo, né? Por esse legado que nós temos pela palavra do Senhor. Adormeceu. Verdadeiramente morreu o corpo. O espírito retornou a Deus. E a alma eternamente para com ele. O que nós vemos aqui, falsas testemunhas. Se levantaram contra esse homem que morreu como mártir. Eu tenho certeza absoluta no que eu vou falar. Em nenhum momento a Bíblia diz que Estevão teve esse projeto, essa vontade de morrer como mártir. Não, de forma alguma. Mas a Bíblia assim o colocou por ter sido o primeiro mártir. Numa situação dessa. E ele morreu apedrejado. Apedrejado por falsas testemunhas, por ele estar pregando a verdade. O que eu e você aprendemos com esta palavra nesta manhã? Não deixe de pregar a verdade. Não deixe de falar a verdade. Não se retenha em falar a verdade. Fale a verdade. Fale a verdade. Não se corrompa. Não se misture com aqueles que são chamados de mentirosos, a qual não herdarão o reino dos céus. Mas fale a verdade. Não se cale mediante as situações que você tem a oportunidade de falar e não fala. Fale a verdade. Você está sobre a rocha que é Jesus, sobre a qual nós temos o ensinamento de falarmos e pregarmos a verdade. Nós vemos nessa atitude de Estevão, este homem estava morrendo, apedrejado, e falando para o Senhor: Senhor, não dê a eles o que eles merecem. Você sabe o que é isso? Sabe o que isso representa para mim e para você? Sabe quantas vezes estamos sofrendo coisas pequenas, insignificantes, coisas que não tem nada a ver com o reino dos céus, e estamos brigando, estamos se metendo em brigas que não devemos se meter, estamos se levantando, achando que somos fortes, que somos o potente, o super-herói. Não, irmãos, deixa eles fazerem o que eles quiserem, mas abençoe a vida daquele que ainda precisa de Jesus, porque se a vida há esperança, se a vida há esperança, não devemos desistir, não devemos desistir de ninguém. Fale do amor. Se Deus falar contigo por ele, não ore mais, você não ora. Mas se ele não falar, continue orando, continue intercedendo. Estamos falando aqui que as testemunhas colocaram ali as vestes de Estevão diante de Jesus. Diante de Saulo.
E hoje o que nós temos aqui como bênção do Senhor? Saulo convertido. E olha as palavras que Saulo tem para nossas vidas, as palavras de Jesus, palavras vivas para nossas vidas. Quantos ensinamentos que nós temos através de Paulo. E será que eu e você, se estivéssemos lá, aceitaríamos que Saulo poderia ser convertido? É isso que nós devemos refletir. É Deus que tem poder para converter, é o Espírito Santo. O meu papel, o teu papel é orarmos, intercedermos, é abençoarmos, independente daquilo que tem feito conosco. É esse o nosso compromisso. E amados, são tantas coisas mesquinhas, tão sem vergonhas, que nós ficamos brigando. Não porque é meu, porque foi eu que conquistei. Vai ficar aqui, amados. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Seja humilde, porque os humildes herdarão o reino dos céus. Nós veremos a Deus dessa forma. Não existe outra forma de vermos a Deus. E aqui nós vemos essa passagem desse homem sendo totalmente apontado, acusado por falsas testemunhas e sendo assim, ainda assim, apedrejado. A outra parte, das duas últimas que eu tenho aqui, 1 Samuel capítulo 17, versículos de 40 a 51. Tomou o seu cajado na mão, falando a respeito de Davi, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforge de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-eis, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão na alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Quantas pedras você tem estado preparado para lutar com o teu gigante? A primeira pedra que não pode faltar é Jesus sobre a sua base. É o alicerce que é Jesus. Essa pedra não pode faltar. Não existe vivermos sem estarmos sobre essa pedra chamada Jesus. Sobre essa rocha chamada Jesus. E o que nós observamos aqui, também existe muitos contextos no que diz respeito a essas 5 pedras. Também a Bíblia não fala por que foi pego 5 pedras. O importante foi que foi pego 5 pedras. Mas o mais importante ainda foi que aquele gigante que estava enfrentando ali, confrontando o povo de Deus, ele caiu por terra. Tudo aquilo que ele falou que iria acontecer com Davi, aconteceu justamente com a vida dele. E o que nós entendemos, amados, que das 5 pedras que Davi pegou, que provavelmente, a Bíblia fala que ele tinha irmãos gigantes também,
ele já foi preparado, não somente para derrotar um gigante, isso serve para mim e para você, mas derrotar outros gigantes. Eles já estavam ali, mas ele precisou usar somente uma pedra para demonstrar aos outros. Eu falo assim, não vem que vai acontecer a mesma coisa. Então é assim que os gigantes de nossas vidas têm que entender. Não se levanta contra nós, porque vocês vão entender quem somos nós. Não sejam ousados em se levantar contra nossas vidas como gigante, porque vocês vão ver ao Deus a qual nós servimos. Não precisamos estarmos revestidos de armaduras. Não precisamos, amados. A armadura que nós precisamos estarmos, o que eu digo armaduras do homem, a armadura que nós precisamos estarmos é revestida da armadura de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Você pode dar uma glória a Deus? É essa armadura que eu e você precisamos estarmos revestidos. E deixa o gigante se levantar, que ele vai ser envergonhado. E vai perder a cabecinha dele. Eu imagino que cabeça que tinha aquela criança, mas que foi cortada. Perdeu. Então, amados, aqui ó, ele pegou 5 pedras. Sabe o que a gente precisa aprender com isso? Muitas vezes, estamos querendo nos armar. Estamos nos armando sem primeiro perguntar a nossa estrutura, a nossa base, como nós devemos nos prepararmos. E levamos coisas demais. Ficamos com peso demais. Levamos pesos inadequados para uma batalha. Que muitas vezes o que nos basta é a palavra do Senhor. O que nos basta é a luz que nós somos para esse mundo, é o sol que nós somos para essa terra. Isso é que nos basta. Então, muitas vezes não estamos, e estamos nos armando de forma que não é a forma que Deus quer que nós venhamos estarmos diante dos nossos gigantes. Mas é da maneira que Ele quer que nós venhamos estar. E ali, nós vemos que com uma pedra, Ele derrotou aquele gigante. O que nós precisamos entender, amados, que Davi não era qualquer um. Davi não era desprezado como aquele gigante estava vendo ele. Pô, você está de brincadeira comigo? Ainda falou ruivozinho? Que nem ainda discriminar a cor do cabelo ou o jeito daquele. O que? Pô, tá de brincadeira. Davi falou assim, você vem comigo da maneira que você quiser, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, igreja, tenha isso como sua pedra. Tenha isso como sua pedra. Aquele que se levantar contra você, diga a ele, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E vença a batalha, não recue, não desista. Não desista. Pare de ficar se lamentando. Pare de falar que vai desistir. Foi Deus que falou que é para você desistir? Se Ele falou que é para você ir alcançar a vitória, então vai e alcance a vitória. Ah, mas o gigante é muito grande, não importa. Maior é o Deus e o Deus que você serve. E aqui nós iremos encerrar, amados, falando a respeito de Jesus, a pedra angular. Esse termo aplicado a Jesus está destacando a posição exaltada de Jesus, sua grandeza, sua primazia, sua importância fundamental. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Sem ele não tem como ter estrutura. Pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E quando nós vemos que a igreja, ela é dita que ela está alicerçada sobre a rocha que é Jesus. Não importa as pedrinhas de tropeços que surgem na nossa caminhada.
Quantas pedradas você já levou? Ou quantas pedradas você ia levar e deixou de levar? Quantas? O que importa é que eu e você estamos de pé. O que importa é que nós permanecemos estruturados na rocha que é Jesus. O que importa é que a igreja, quando nós falamos, porque a Bíblia nos fala dessa forma e nos dá respaldo para isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, amados, tudo que está aqui foi consagrado ao Senhor. Mas Ele não habita em nada que está aqui se eu ou você não estivermos aqui. Ele habita enquanto eu e você estivermos aqui, porque eu e você que somos o templo do Espírito Santo, Ele não habita em templos feitos por mãos. Pode ter o melhor som, pode ter o melhor ar-condicionado, pode ter o melhor púlpito, pode ter o melhor tudo aqui, mas Ele só habita em mim e em você. E Ele é a estrutura dessa igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se mantenha firme. E para terminar, se é fofoca que está chegando ao teu ouvido, esquece. Os teus ouvidos são santos para ouvir o que o Senhor tem para falar a ti. Se estão falando calúnia, se estão chamando você para ser testemunha de algo que você nem sabe se aconteceu ou não aconteceu, porque as pessoas são assim. E aconteceu tal algo, aí já vai lá e já testemunha contra aquela pessoa sem saber se aconteceu ou se não aconteceu. Cadê aquelas pessoas que iriam apedrejar aquela mulher que foi pego em flagrante adultério? Foram embora. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que as suas consciências chamaram a atenção deles. E eles sabiam que se eles fizessem aquilo, mentindo como estavam mentindo, eles poderiam ser apedrejados também. Então deixa as consciências daqueles que não têm consciência em Cristo Jesus se acertarem com Ele. Estevão não está mais aqui no nosso meio. Ele passou, teve o tempo dele. Mas ele está eternamente com Cristo. Davi já não está mais aqui, mas fica a sua história. Fica o entendimento. Pegue somente as pedras suficientes para você ir para a batalha. Somente as pedras. São 5, pode ser 5. São 3, pode ser 3. É uma, pode ser somente uma. Mas vai e vença. Vai e vença. E se mantenha estruturado. Não se abale com aquilo que estão falando da igreja. Igreja, estrutura, igreja quando nós aqui estamos em assembleia. Não se abale com o que estão falando. Porque eu e você iremos vencer. Amém? Essa igreja é uma igreja vitoriosa em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Pastora, pode. Ó Deus, nós somos gratos por esta manhã. Grato pelos ensinamentos, grato pela tua palavra. Grato, Senhor, por trazermos a nossa consciência e discernirmos, Pai, que tipo de pedra que nós somos. Que tipo de pedra, Pai? Pedra que se envolve em tumultos, em conversas que não diz respeito à Tua palavra? Pedras que apontam? Não, Senhor. Nós somos pedras abençoadoras. Nós somos pedras separadas e escolhidas, Pai. E a Tua palavra diz, Pai, em Provérbios, Pai, que a sabedoria, ela tem maior valor do que qualquer tipo de pedra, Senhor. Qualquer tipo de pedra. A pedra mais valiosa que possa ser encontrado, a sabedoria, ela está acima de todas essas pedras. Então, Senhor, o que nós queremos lhe pedir, Pai, de que nós estejamos preparados para aquilo que tem se levantado contra nossas vidas. Aquilo que já se levantou, aquilo que está insistindo em ficar de pé e aquilo que ainda há de se levantar. Nós queremos dizer, Pai, que já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Porque nós cremos no Teu poder, nós cremos, Pai, aonde nós estamos, Pai, alicerçados, Senhor, o nosso alicerce é o Senhor, a nossa base é o Senhor, e não vamos abrir mão disso. Então, Senhor, por isso que nós estamos aqui declarando, Senhor, independente do que venha a acontecer, de que nós somos
um povo separado, um povo escolhido, e um povo, Senhor, não vencedor, mas muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. E assim, Pai, nós te agradecemos e decretamos, Pai, a nossa vitória, em nome de Jesus, e que toda a igreja possa dizer: tome posse da tua vitória, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Cécia. A paz do Senhor, queridos, amém? Obrigada por essa palavra, por ser permitido ser usada, pastor. Queria que você sentasse rapidinho, eu prometo que não vou demorar. Queria dizer que nós estamos nos aproximando de um evento que nós temos programado há algum tempo. É o nosso primeiro congresso da DNI, do Departamento de Ensino dessa casa. E baseado em tudo que vocês foram ministrados esse ano, nós projetamos um congresso que se chama Enraizados, que é baseado em Colossenses 2. Você pode botar aí, Natália? Eu sei que vai ficar um vai, um vem, mas eu queria dividir isso com vocês, que Deus nos orientou para que vocês fossem ministrados. Colossenses 2, 7. O nome do nosso congresso é Enraizados, para que vocês sejam inspirados pelo Espírito Santo de Deus a permanecer firmes em Jesus, para que as coisas, filosofias, ideias desse mundo não corrompam a sua mente, que seus olhos continuem fitados no Senhor, amém? E diz assim: estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem o quê? Aí ele continua falando: como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Continua no 8. Aí o que ele diz? Tenham cuidado para que ninguém os torne o quê? Por meio de argumentos sem valor, que vêm de sabedoria humana. Essas coisas vêm de ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos, que dominam o universo e não o quê? De Cristo. Pode voltar lá na arte, Natália, por favor. Só até aí. Então, vai acontecer no dia 26, 27 e 28 de setembro. É uma sexta, um sábado e um domingo. Nós convidamos pastores, que alguns de vocês sugeriram, para que essa palavra fosse ministrada na nossa vida. E nós chamamos o nosso pastor, o nosso líder, o pastor Roberto, estará ministrando aqui no dia 28, na parte da manhã, e nós chamamos também o nosso superintendente, o reverendo Alessandro. Ele estará ministrando aqui no dia 28 à noite. Será um momento abençoador, e eu queria te convidar, te convocar também a chamar outras pessoas. Nós temos uma camisa que será vendida a partir de hoje à noite. Você pode falar com o Ramon. Levanta a mão aí, Ramon. Eles não estão assustados, porque eles já sabiam disso. E a Raíza também. Ela falou assim, mas ela esqueceu, que é ela mesma. Está lá atrás. São camisas personalizadas. Você pode adquiri-las conosco. Será um evento bem interessante. Serão 3 dias imersos na palavra de Deus, com pessoas capazes de ministrá-las e te abençoar. Nós queríamos convidar pessoas de fora para que vocês ouvissem palavras de maneiras diferenciadas. Mas, enquanto isso, vocês receberão sabedoria do Senhor através dos pastores dessa casa. Então, dia 26, 27 e 28, teremos o Enraizado para os adultos. Aí, esse é um culto diferenciado num dia diferente. As crianças também estarão sendo ministradas nesse congresso, no espaço que eles têm lá em cima, só que lá será semeando. Olha que coisa incrível e maravilhosa, né? Os adultos serão enraizados e as crianças serão semeadas, amém? Você pode louvar a Deus por isso? Será um momento profético, será um momento abençoador, e nós já liberamos o que nós recebemos de Deus para a vida de vocês. Então, a partir de agora, vocês receberão em todas as informações para chegarem aqui. Nós temos divulgado o trabalho com outras igrejas, com as igrejas dos preletores que estarão aqui. Então, eu queria que vocês nos ajudassem, ofertando apoio também. Se você pode estar aqui, ou na portaria, ou no auxílio, e quiser trabalhar, você pode conversar comigo, com a pastora Regina. Nós estamos abertos. Queria que você colocasse esse projeto aí no seu roteiro de oração, porque eu sei que será um momento diferenciado para a nossa igreja, para o departamento de ensino, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. A senhora vai subir? Não, né, pastor? Aleluia. Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É bom estar na igreja do Senhor, né? Na casa do Senhor. Papai do céu tem sido muito bom para conosco, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus de poder estar mais esse domingo aqui na casa do Senhor, juntamente com meus amados irmãos. Confesso que eu morro de saudade de todo mundo. Glória a Deus por isso. E conforme Deus tem nos permitido, nós temos chegado. Amém? Peço que continue orando por mim, porque não tem sido fácil, não. Só o fato de ficar limitada, né, a fazer algumas coisas, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu gosto de estar sempre em atividade, só o fato de estar limitada em fazer algumas coisas já incomoda um pouco. Mas glória a Deus por isso, que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. A minha classe, por favor, permaneça no templo. Por enquanto eu não estou podendo subir escada, mas eu chego lá, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Paizinho querido, estaremos nos dividindo em classe agora, Pai, que Tu possas derramar das Tuas ricas bênçãos mais e mais sobre a vida de cada professor, de cada aluno, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe e boa aula.